Salve, salve galera! Tudo bem? Professor Cristiano mais uma vez de volta no server. Dando sequência hoje aqui no curso de Lógica de Programação 1. Então, conforme nós havíamos falado no vídeo anterior, dessa vez nós vamos tentar entender aqui os conceitos de lógica de programação e algoritmo. Então eu trouxe um material aqui bem leve para que nós possamos só dar os primeiros passos aí nesses conceitos e a partir desses passos avançar para conceitos maiores, aprofundando não só esses conceitos vistos nessa aula, como outros que virão a seguir aí, belezinha? Então, vamos lá. Então, olha só, o próximo slide aqui, ele traz a definição de lógica, e olha só quem está aqui, ó. Se você não sabe quem é esse cara, ele é o Aristóteles, o pai da lógica, certo? E a ideia aqui é tentar separar dois conceitos que as pessoas confundem bastante, né? O conceito de lógica e o conceito de lógica de programação. São coisas diferentes, né? Nós temos que pensar nelas de forma diferente, né? A lógica de programação, obviamente, ela veio da lógica, né? Então, vamos tentar entender aqui o que é lógica. Então, eu compilei uma frase aqui, uma sentença aqui, baseada nas pesquisas que eu fiz, certo? Então, a palavra lógica ela tem a sua origem lá nos gregos, né? Vem da palavra logos, né? Você pode definir a lógica como pensar corretamente, né? Mas, afinal de contas, o que isso quer dizer, né? Então, se a gente continuar a leitura aqui, nós vamos ver que é através da lógica que nós podemos unir e sequenciar conceitos e ideias, tá? E dessa forma, nós podemos criar pensamentos que fazem sentido, não é isso? Então você pode pensar assim, ó, a lógica, pelo menos o que interessa para nós aqui, ela é a sequência de ideias e de conceitos numa ordem, certo? Que vai fazer algum sentido para nós no mundo real, certo? Vamos tentar exemplificar isso daí, né? Eu tinha um professor no curso técnico que deu lógica pra gente, que ele tinha um exemplo que eu achava maravilhoso. Você chega em casa do trabalho e você vai tomar banho, né? Então, o que você tem que fazer para você tomar banho, né? Além de estar no banheiro, é óbvio, né? Você precisa primeiro tirar a roupa para depois entrar debaixo do chuveiro. Não faz sentido, né? Você entrar debaixo do chuveiro trajando a roupa, né? É possível, mas não faz o menor sentido. Então, olha só, tem uma sequência lógica aí. Eu primeiro vou tirar a roupa e depois eu vou entrar debaixo do chuveiro para poder tomar meu banho, né? Nós podemos pegar outras situações aí tão simples quanto do nosso dia a dia. Você está num cruzamento e você vai atravessar de um lado da rua para o outro, né? Provavelmente vai ter um semáforo lá, né? E você vai olhar e vai ver, bom, tá vermelho para mim, né? Que estou querendo atravessar a rua. Então eu vou ter que esperar ele ficar verde para eu poder atravessar a rua. Mas mesmo assim, né? Mesmo ele ficando verde para mim, eu vou olhar com atenção para os dois lados da rua para verificar se efetivamente não tem nenhum carro em movimento a ponto de me atropelar. E estando tudo ok, o sinal está verde, todos os carros estão parados, aí eu vou atravessar a rua. Olha só, mais uma vez, né, houve uma estruturação de pensamentos e de condições, né, para que uma ação pudesse o quê? Para que uma ação pudesse ser executada, né? Quando você discute um assunto com alguém, você debate um assunto com alguém, né, o que você faz é o quê, na verdade? É estruturar as ideias e os conceitos que você quer passar para essa pessoa ou para essas pessoas numa ordem que vai fazer sentido para elas, né? Da mesma forma que quando alguém vai falar com você, essa pessoa ela vai estruturar numa sequência, né, que faça sentido as ideias e os conceitos que ela quer passar para você, né? Então a lógica, na verdade, define isso como o pensar corretamente, né? De você organizar os dados e as informações e as ideias e os conceitos em uma sequência que faça sentido, ou seja, é o tal do pensar corretamente, né? Certo? E uma vez que nós tenhamos essa habilidade desenvolvida, nós podemos utilizar elas para quê? Para que nós
possamos resolver problemas no mundo prático, que podem ser problemas extremamente simples, como você tomar banho, como você atravessar a rua, né? Até problemas extremamente complexos, como você expor uma linha de pensamento, né? Com várias ideias e com vários conceitos que vai convencer alguém de alguma coisa, né? Ou vai, pelo menos, explicar, né? Alguma coisa para alguém, né? Se você organiza isso de maneira que não faz sentido, né? Ninguém vai entender aquilo que você está falando, né? Então a lógica vem desse conceito de pensar corretamente. É óbvio, né, que se você for lá ler a filosofia, se você for lá falar com um professor de filosofia, ou você for ler aí o que tem, o que existe do Aristóteles, você vai ver que é óbvio que o conceito é muito mais profundo, ele é muito mais denso. Mas essa passada que nós fizemos agora aqui, ela já é mais do que suficiente para nós aí, certo? Tudo bem? Legal. E aí, pessoal, se ficou alguma dúvida no que eu falei, deixa aí nos comentários as dúvidas que eu me comprometo a ler e responder para vocês da melhor maneira possível, certo? Uma vez definido o conceito da lógica, nós vamos agora falar do conceito da lógica de programação. Então, vamos lá. Nesse slide aqui eu não consegui pensar em ninguém para colocar, então eu coloquei essa imagem aí que é o HAL 9000, tá? Arthur C. Clarke, 2001, Uma Odisseia no Espaço. Eu recomendo a leitura do livro. O filme, particularmente, eu não gosto muito, tá? Então, 2001, Uma Odisseia no Espaço, Arthur C. Clarke. Muito bom, ficção científica de primeiríssima qualidade. Então, o HAL 9000 é uma inteligência artificial que tem na história, tá? O resto, vocês leem lá, muito legal. E eu coloquei o HAL porque ele é extremamente lógico, óbvio. Então vamos lá, definição de lógica de programação. Então, mais uma vez eu trouxe uma sentença aqui pra gente. A lógica de programação é a aplicação da lógica, que nós vimos agora, no slide anterior, dentro de uma linguagem de programação. Olha aí. Faltou uma vírgula ali, né? Para a solução de um problema computacional. Ou seja, é a organização das estruturas de uma linguagem. Faltou um A ali. Vai ficar assim mesmo. De programação, ou seja, o código, né? E um passo a passo para instruir o computador em como executar uma tarefa. Então, se a lógica é o processo de estruturar ideias e conceitos, né, em uma sequência que faça sentido, e eu aplicar isso no mundo real para resolver um problema, ou para explicar alguma coisa para alguém, ou para convencer alguém de alguma coisa, a lógica de programação ela é o mesmo conceito de você reunir ideias e conceitos numa sequência que faça sentido para você resolver algum problema. A diferença é que aqui nós pensamos exclusivamente no conceito de programação, ou seja, no conceito de código. Então, à medida que nós formos avançando aqui no curso, vocês vão conhecer uma série de estruturas de programação, como nós chamamos, né? Que podem ser lá, por exemplo, as variáveis, podem ser lá, por exemplo, os operadores aritméticos, podem ser os operadores relacionais, podem ser os operadores lógicos, as estruturas de decisão, as estruturas de repetição, né? E cada uma dessas estruturas faz aí uma ou uma série de coisas para nós, né? Então a lógica de programação é a nossa capacidade aí de pegar essas estruturas, certo? E organizar essas estruturas numa sequência que o computador entenda que faz sentido e ele vai resolver aí algum problema computacional para nós, certo? Tá? A ideia da lógica de programação, pelo menos para que nós possamos falar de uma forma mais abrangente aqui, para fazer sentido, perdão, para vocês agora, seria essa, né? É óbvio que a lógica de programação ela também vai te ajudar a desenvolver aí o pensamento analítico, né? Que é você olhar para os problemas e conseguir, através da sua capacidade de análise, né? Daí a origem da palavra analítico, né? Pensamento analítico, através da sua capacidade de análise resolver esses problemas ou definir
a sequência, né, necessária para que esses problemas possam ser resolvidos. E aí, uma vez que essa sequência esteja definida, que essa sequência esteja clara, né, ou seja, você solucionou o problema, você pode expressar essa solução dentro da linguagem de programação que você escolheu aí para fazer o seu projeto, para fazer o seu programa, para fazer o seu código. Beleza? Certo? E aí, o próximo slide aqui é a definição da origem da palavra algoritmo. E tem uma foto aí, que na verdade não é uma foto, né? É a cabeça de alguém, né? Uma estátua, assim como a do Aristóteles. Lá, por razões óbvias, não existe uma foto do Aristóteles, como não existe uma foto do nosso amigo aí, que é o Mohamed alguma coisa. E eu não vou arriscar ler o resto do nome dele aí, porque eu vou errar provavelmente. Mas ele foi o cara que inventou o conceito de algoritmo, né? Que criou a ideia de algoritmo, né? Ele era um astrônomo que viveu na Pérsia entre 780 a.C. e morreu em 820 a.C., né? 70 anos aí, mais ou menos, eu acho, tá? Enfim. E o algoritmo é o quê, galera? O algoritmo é uma sequência lógica e finita de instruções, certo? Quer dizer, o algoritmo ele é o produto que foi gerado lá da lógica de programação, né? Ele é o sequenciamento finito das instruções, certo? Que quando aplicadas no meio computacional, em um programa, em um software, né? Ele vai realizar alguma tarefa para a gente, não é isso? Ou seja, é a solução do problema aplicado, né? Certo? Então, para a gente poder tentar entender um pouco melhor isso daí, tem um recurso relativamente antigo chamado diagrama de bloco, tá? Que praticamente não é mais usado hoje, que na minha opinião é um grande desperdício, que para ensinar é uma ferramenta muito boa, tá? E eu vou mostrar uma ideia de um algoritmo para vocês aqui. É bem simples, óbvio, né? Mas eu não vou fazer isso via código, eu vou fazer isso via uma notação gráfica, que é o diagrama de bloco, certo? Então, se nós olharmos aqui, ó, tem ali, ó, exemplo de um algoritmo, né? Ó, tá aqui, ó. Exemplo de um algoritmo representado de forma gráfica, que é o tal do diagrama de bloco. Então, olha só, se ele é um passo finito, né? Se é uma sequência de passos finitos, obviamente ele vai ter um início e ele vai ter um fim, certo? Então, no diagrama de bloco, o início e o fim são notados, né? São feitos, né? São desenhados, por assim dizer, por uma elipse, com a palavra início e com a palavra fim, bastante óbvio, né? E tem uma série de outros elementos gráficos aí, de formas, né? Gráficas ou geométricas, se você preferir chamar assim, onde cada uma dessas formas vai determinar uma ação, né? Então, não me aprofundando muito nisso, nós vamos entrar nesse assunto com mais detalhes um pouco mais à frente, mas todo algoritmo, em teoria, ele tem entrada de dados, processamento de dados e saída de dados. O dado entra de alguma forma, o usuário digitou, ele foi lido de um banco de dados, ou ele foi lido de um arquivo de texto, não importa. O dado entrou no meu algoritmo, né? Uma vez que ele entra, ele sofre uma ação de processamento, né? Ou seja, é a ação que eu quero efetivar, que eu quero fazer com aqueles dados, né? E no final desse processo ele recebe uma saída. Essa saída pode ser uma exibição na tela, que eu estou dando para o meu usuário. Essa saída pode ser uma impressão que eu vou mandar, que vai ser impresso lá numa folha de papel, numa impressora qualquer. Essa saída pode ser o armazenamento em algum lugar, em um banco de dados, por exemplo. Professor, eu não sei o que é banco de dados, não tem problema. Ou eu posso até gravar essa saída em um arquivo de texto. Enfim, tanto faz, tá? A saída é o produto final do processo que foi realizado com esse dado dentro, né, do nosso algoritmo. Então aqui, ó, nesse caso, o meu algoritmo ele vai pedir 2 dados para o meu usuário, para a pessoa que está usando lá o meu software, certo? Então ele tem um início e olha só esse símbolo aqui, ó. Esse símbolo aqui é o símbolo de entrada de dados, né? E aqui eu estou solicitando essa entrada. Digite seu nome. Então, de alguma forma, vai aparecer lá para o meu usuário que ele precisa digitar o nome dele. O usuário digitou o nome dele.
Esse dado é capturado e ele é armazenado. Como ele é armazenado, agora não interessa para a gente. Vamos só guardar que o dado do nome ele é solicitado, o usuário informa, ele é capturado e ele é guardado dentro do nosso algoritmo. Isso vai ser a primeira coisa que a gente vai fazer em termos de código aqui. Então, fica tranquilo quanto a como isso acontece, não vem ao caso. Na sequência, eu peço uma segunda entrada de dados. Quantas entradas de dados eu posso pedir? Quantas eu precisar, quantas forem necessárias. O dado seguinte que eu peço é o ano de nascimento. Ó. Digite seu ano de nascimento. Então, eu armazeno o nome do usuário, solicito, recebo e guardo o nome do usuário. Na sequência, eu solicito, armazeno e guardo o ano de nascimento. Então, nesse algoritmo, eu tenho duas entradas, o nome e a data de nascimento. Na sequência, nós temos um outro símbolo aqui. Ó. Esse símbolo é um retângulo. Né? Nesse caso, ele está com os cantos arredondados, mas isso não importa. Tá? O retângulo é o símbolo de processamento. Então, olha só, eu passei pela primeira fase, que é o quê? A entrada de dados do meu algoritmo. Estou indo para a segunda agora, que é a de processamento. E aí eu expressei isso aqui de uma forma simples para vocês poderem entender. Ó. Calcular a idade, ano de nascimento menos o ano atual. Tudo bem? Eu não estou levando em consideração dias, meses, só ano. Tá? Para ficar simples aqui para a gente. Então, olha só, qual que é o meu processamento nesse caso? O meu processamento é pegar o ano de nascimento, na verdade seria o contrário, né? Pegar o ano atual e subtrair do ano de nascimento, aí eu teria a quantidade de anos que essa pessoa teria. Tudo bem? Meu processamento é esse. Descobrir a idade do meu usuário. Olha só, então o meu processamento é descobrir a idade do meu usuário. Então eu já fiz entrada de dados e fiz agora o quê? O processamento de dados. E agora eu vou para saída, que nesse caso eu vou exibir numa tela. Eu vou mostrar na tela lá para o meu usuário. Exibir nome e idade da pessoa. Então vamos imaginar que eu tenha digitado aqui Cristiano Correia de Moraes. A minha entrada foi Cristiano Correia de Moraes, para nome, certo? Ano de nascimento, 1980. É isso aí, eu nasci em 1980, certo? Então ele vai fazer o cálculo aqui e no caso ele vai determinar que eu tenho 43 anos, tá? Vamos deixar plano assim, simples assim, tá? Então, o processamento foi feito e chegou-se ao dado que eu tenho 43 anos. Então, é exibido aqui, ó, Cristiano Correia de Moraes, você possui 43 anos. Eu até poderia colocar, por exemplo, Cristiano Correia de Moraes, você nasceu em 1980, nós estamos no ano de 2024, eu fui pegar uma colinha ali. Isso quer dizer que você tem 43 anos de idade. Como eu faço em dezembro, eu só vou fazer 44 em dezembro, tá? E aí, fim, acabou, sabe? E é isso. Né? Nós temos aí, então, um conceito de algoritmo, né? De forma bem simples, é claro, né? Onde nós vimos aí o passo a passo, né? Finito, né? Todas as etapas finitas. Nós vimos aí a entrada de dados, o processamento de dados e a saída de dados, e então o fim da execução aí do nosso algoritmo, né? Algoritmo é um termo que as pessoas usam muito hoje, né? O algoritmo do Google, o algoritmo das inteligências artificiais, enfim, né? O algoritmo do ChatGPT. É uma palavra muito usada hoje, muito comum hoje, né? Até alguns anos atrás era mais a galera técnica que usava esse termo, né? Rede social hoje se fala de algoritmo, os grandes buscadores, Google, Bing, etc., as inteligências artificiais, o ChatGPT, o Bard, o Gemini, enfim, né? Tudo que é software é algoritmo, né? Você tem um algoritmo ali por trás que executa uma tarefa. Esses algoritmos podem ser absurdamente simples, como é o caso do nosso exemplo aqui, ou eles podem ser absurdamente complexos, como todos esses que eu citei agora aqui. Né? Você pensa num algoritmo, por exemplo, que vai servir propaganda relevante para o usuário lá no Facebook, lá no Instagram, lá no YouTube. Né? É um algoritmo extremamente complexo, que envolve conceitos muito maiores do que a própria programação em si. Se a gente pegar aí o Gemini, o Bard, o ChatGPT, que são inteligências artificiais aí que hoje elas estão em voga, o algoritmo por trás dessas ferramentas, desses serviços é absurdamente complexo e, mais uma vez, né, tem conceitos infinitamente maiores, infinitamente mais poderosos que o próprio código em si. Tá? Então é isso, galera.
foi um pontapé inicial para nós aqui. Na próxima aula aí nós vamos falar sobre paradigmas de programação e tipos de linguagem de programação, beleza? Obrigado, valeu, até a próxima!